Porque Deus disse, olha, entre lá e diga que eu estou trabalhando de uma forma grande e uma forma gigante. Eu, Senhor, estou trabalhando de uma forma grande e uma forma gigante. De fato que algumas coisas que o espiritual, porque toda honra e toda a glória de Deus, mostra, está acontecendo na íntegra. E muitas pessoas não se observaram ainda. Está acontecendo na íntegra, o caldeirão a ferver, a crise entre os três poderes. Eu vi fumaça negra nos três poderes. Vejam, tanta coisa que não acontecia em 4, 5 anos, acontecerem agora. E isso não é normal. Não tenham isso como normal, porque não é normal. Se não fosse o espiritual completamente, com toda seriedade, já era. Coisas grandiosas vão acontecer na nação brasileira. Grandiosas. Deus está mexendo no Brasil. Mais um tremendo sonho profético com o apóstolo Reginaldo Rolim. A palavra do Senhor diz em Lucas 12, versículo 2: porque não há nada encoberto que não haja de se revelar, nem oculto que não haja de se saber. O apóstolo Reginaldo Rolim, em live, entregou um poderoso sonho profético sobre o mover de Deus na nação brasileira. Enquanto muitos olham apenas para o caos, Deus está trabalhando. O Senhor mostrou um caldeirão a ferver e uma fumaça negra que estava sobre os três poderes, uma revelação espiritual e profunda, pois a limpeza de Deus já começou. Os sonhos proféticos do servo de Deus têm se cumprido com precisão sobre o Brasil. E se não fosse pela intervenção espiritual e divina, já não teria mais jeito. E é apenas o começo. Coisas grandiosas ainda irão acontecer, pois Deus não desistiu desta nação. Ele está purificando, quebrando estruturas ocultas e preparando um novo tempo para o Brasil. Assista até o final. Mas antes, se não for inscrito, já se inscreva aqui no canal, deixe o seu like para nos ajudar e ative as notificações para receber mais vídeos como este. E na live do dia 22 foi dito que o caldeirão, eu falei do caldeirão pelo Espírito, que o caldeirão, Cíntia, ia ferver, mas ia ferver muito, mas muito mesmo, muito mesmo. E o caldeirão, como vocês já contemplam no nível nacional e internacional, começa a ferver. Então, nós temos que intensificar as nossas orações, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Deus diz, ele cumpre. Quando alguém diz que não é de Deus, não cumpre. Deus pode mudar tudo, tudo pode mudar em um instante, um segundo. Deus também pode mudar. Eu já citei aqui diversas vezes que você lembra quando Ezequias, por determinação de Deus, Isaías vai ao palácio de Ezequias e manda ele arrumar a casa dele. Porque ele estava doente de uma doença mortal e ele morreria e não viveria. E o que aconteceu? Deus mudou. Quando Ezequias vira o rosto dele contra a parede e começa a clamar. E a própria palavra de Deus diz: se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se arrepender dos seus pecados, clamar a mim, eu ouvirei dos ao céu, sararei a sua terra e perdoarei os seus pecados. Então Deus tudo pode fazer. Deixa o seu linkzinho, sabe, aí seu curtida. Então eu quero dizer uma coisa para você. Quando é Deus, Deus cumpre. E Deus pode mudar, como eu citei agora, pode. Quando existe um clamor, existe um arrependimento, aí Deus muda. Porque Deus não se agrada da morte do ímpio. E sim que ele se converta do seu mau caminho. Né? E que ele se converta do seu mau caminho. Vamos continuar vendo e assistindo o espiritual. É o espiritual que vai dizer e que dá as cartas. Já o natural em território nacional e internacional, como disse em outras lives, por sonhos, diversos sonhos, já não opta mais. Tudo é o espiritual. É tanto que pode se levantar qualquer coisa espiritual da parte do mal, nacionalmente e internacionalmente. Não vai dar jeito. Porque o Pai das Luzes, em Tiago, capítulo 1, versículo 1, está no controle de tudo. O Pai das Luzes está no controle de tudo. O Pai das Luzes. E Sermão da Montanha diz que bem-aventurado aquele que tem fome e que tem sede de justiça, pois eles serão saciados. Bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça, pois eles serão saciados. Então eu creio
poderosamente nessa palavra. Eu creio muito mesmo, e tenho certeza que Deus é grande. Porque Deus disse, olha, entre lá e diga que eu estou trabalhando de uma forma grande e uma forma gigante. Eu, Senhor, estou trabalhando de uma forma grande e uma forma gigante. E essa forma, sabe, Deus, ele fala tremendamente através do seu Espírito. Ele dá dons, ele dá sonhos, ele dá visão. E Deus, ele faz coisas. Então, Deus tem feito coisas. Eu tenho certeza de uma coisa. Só tenho certeza de uma coisa. Que Deus, ele é Deus. Ele é Deus, ele é Deus, ele é Deus. Tá? E eu sonhei com um anjo, e ele era escriba, né? Ele escrevia, ele assistia diante de Deus. E esse anjo dava as notificações das nações. E aí, esse livro aberto e um anjo escrevendo, um livro lindo. E escrevendo. Eu vi ele escrevendo aquilo que ele pegou de Deus, do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, um escriba. E aí ele assistia diante de Deus. E eu começava a ver alguma coisa, e eu quero falar para vocês isso. E da live do dia 12. Muitas pessoas se assustam de uma forma grandiosa, porque assistem às lives e contemplam dia depois, da mesma maneira, aquilo acontecer. Se isso fosse no território americano, lá eles valorizam muito uma pessoa que tem um dom como eu tenho. Se você souber que lá, as pessoas que é dotado de dons espirituais, né, que recebe uma atenção a mais, lá o território americano, eles estudam aquilo e eles guardam aquilo. E eles protegem aquilo. Mas nós não estamos no território americano, estamos no Brasil. De fato que algumas coisas que o espiritual, porque toda honra e toda a glória de Deus, mostra, está acontecendo na íntegra. E muitas pessoas não se observaram ainda. Está acontecendo na íntegra, o caldeirão a ferver, a crise entre os três poderes. Eu vi fumaça negra nos três poderes. E aí as pessoas, isso foi da live dia 12 de 5 de 2025, né? Eu vi o caldeirão a ferver. E Deus dava até o dia 24. Somos 22. O caldeirão só faltou papocar ontem. O caldeirão está papocando hoje, na sua temperatura, e ainda temos 2 dias para frente. E a oração de quem pudesse fazer segundo a sua normalidade da sua saúde, até o dia 24. Por que foi do dia 12 ao dia 24? Vocês observaram o tudo que aconteceu, que não aconteceu nunca nesses 4, 5 anos, do dia 12 até o dia 24? Por que foi dito dia 12? Por que foi limitado do dia 12 até o dia 24? Vocês pararam para prestar atenção? Então, eu não vou aqui estar citando os detalhes do acontecimento entre os Estados Unidos e o Brasil. Vocês têm que olhar. Se vocês olharem, vocês vão fiscalizar. O caldeirão a ferver, a crise entre os três poderes. Eu vi o caldeirão no meio dos três poderes. Depois o caldeirão ia para o meio do território nacional brasileiro. Está na live do dia 12 de 5 de 2025 agora. Né? E vi fumaça preta no meio dos três poderes. Vejam, tanta coisa que não acontecia em 4, 5 anos acontecerem agora. E isso não é normal. Não tenham isso como normal, porque não é normal. Se não for o espiritual, porque toda honra e toda glória seja dada de Deus e do espiritual, gente, com toda sinceridade, a gente já era. Se não fosse o espiritual completamente, com toda sinceridade, já era. Linda e maravilhosa. Que eu tive, e esse sonho hoje dizia assim: eu vou continuar assistindo você, por ordem de Deus, em suas lives. E dando a você, Reginaldo Rolim, os acontecimentos de países, né? De países e nações, né? Antes mesmo do acontecimento. Antes mesmo do acontecimento. Então vamos ver os próximos passos que o espiritual desenha de forma linda. Toda honra e toda glória seja dada ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Coisas grandiosas vão acontecer na nação brasileira. Grandiosas! Que Deus abençoe o apóstolo Reginaldo Rolim. Fique à vontade para deixar o seu comentário. Não se esqueça,
Se você ainda não for inscrito, já se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o seu like e compartilhe com mais pessoas. Muito obrigado e que Deus te abençoe.